Sejam todos bem-vindos à nova estreia da Brasil Paralelo. 7 denúncias às consequências do caso Covid-19. Antes do filme começar, eu preciso que você entenda a nossa opinião sobre o que está acontecendo. Nos últimos 6 meses, o Brasil e o mundo mergulharam em uma crise sem precedentes. O medo do coronavírus nos fez enfrentar um novo cenário. Comércio fechado, abuso de poder, brigas políticas e incertezas científicas passaram a conviver conosco no dia a dia. Com um tema tão delicado e com tão pouco tempo para produzir, falar sobre esse assunto estava totalmente fora dos nossos planos. Mas há pouco tempo, nós lançamos uma meta pública e afirmamos que, se atingida, seremos capazes de continuar a nossa missão e atender com maior velocidade temas urgentes para o Brasil. O dia de hoje é a entrega dessa promessa. Obrigado a todos os membros da Brasil Paralelo que tornaram possível lançarmos esse filme em tempo recorde. O nosso crescimento virou uma missão. Precisamos ter a capacidade de competir com a grande mídia, com os produtores de cinema e com as universidades. Essa é a reforma cultural que vai nos tirar do redemoinho que nos encontramos há anos. Nesse exato momento, a nossa liberdade de expressão está sendo duramente atacada. Para vencer essa batalha, só resta uma alternativa: nos juntarmos. Toda vez que isso acontece, os nossos documentários chegam na casa de milhões de pessoas, conseguimos produzir novos filmes com melhor qualidade e de forma mais rápida, aumentando a nossa equipe e nos esforçando dias e noites para defender o Brasil que tanto amamos, levando ideias, valores e sentimentos para os lares dos brasileiros. Nunca estivemos tão próximos de ganhar a força que precisamos para encarar essa missão. Mas ainda temos um desafio importante pela frente, um desafio de confiança. Existe um tipo de pessoa que está agora nos assistindo e que ainda pode fazer toda a diferença. Essa pessoa é você que se identifica com os nossos valores, mas ainda não se tornou um membro da Brasil Paralelo. Nós não aceitamos um centavo do dinheiro público, somos 100% financiados pelos membros assinantes. E é justamente essa independência que nos permite ir a fundo no nosso trabalho. O nosso compromisso é com os valores que acreditamos e não com políticos ou empresas. Já são quase 20 milhões de brasileiros que assistiram o nosso conteúdo gratuito. Aumentar e consolidar esse número só é possível se você fizer a sua parte. Com apenas R$10 por mês, você torna isso uma realidade. Nunca foi possível fazer tanto com tão pouco. Pausa esse vídeo agora, clica no link da descrição e torne-se um membro patriota. Receba acesso exclusivo à versão estendida desse documentário, sem propagandas. Também receba conteúdos exclusivos todos os meses, acesso aos grupos de membros e aos encontros presenciais. E se você mudar de ideia por qualquer motivo que seja, você tem o direito de solicitar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia. Você tem 7 dias para decidir se vai seguir ou não como um membro da Brasil Paralelo. Esse é o nosso comprometimento com a qualidade dos nossos conteúdos e a satisfação de todos vocês. Confiamos em você para continuarmos existindo, crescendo e enfrentando juntos esse grande desafio. Não existe outra alternativa. Clique agora no link da descrição e com apenas R$10 por mês, torne-se um membro patriota da Brasil Paralelo. Fique com o filme As 7 Denúncias às Consequências do Caso Covid-19 e até breve.
De tempos em tempos, a humanidade enfrenta uma grande crise. É normal não lembrarmos disso. Afinal, vivemos em um único tempo, e a memória desse passado não nos é dada, mas conquistada através da história. Poucas coisas nos causam mais medo do que a perda da própria vida ou de pessoas que amamos. E é exatamente aí que as grandes catástrofes mais nos machucam. Vamos recapitular o último século de exemplo, para analisarmos algumas catástrofes produzidas por doenças contagiosas ou pelo próprio homem. Utilizaremos uma escala em que cada ícone representa um total de 10.000 mortos. Em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial, levando à morte de mais de 20 milhões de pessoas, à dissolução de alguns impérios e semeando o motivo para novas guerras. Em 1917, a Revolução Russa dá início a um regime que levaria a vida de 20 a 60 milhões de pessoas, dependendo da fonte histórica. Em 1918, uma pandemia de influenza, conhecida como gripe espanhola, espalhou-se pelo mundo. Estima-se que contaminou mais de 500 milhões de pessoas, causando a morte de 50 milhões delas. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial tem início, responsável pela morte de mais de 60 milhões de pessoas. A penicilina só passou a ser utilizada a partir de 1940. Até lá, a expectativa de vida em cidades desenvolvidas como Londres ou Nova York era de apenas 45 anos. Doenças como pneumonia, tuberculose e sífilis eram extremamente fatais antes do uso de antibióticos. E mesmo com tratamento, elas ainda matam milhões de pessoas todos os anos. Em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial dá início à Guerra Fria, responsável por dezenas de revoluções como o Vietnã, China e Cuba. Essas revoluções somam mais de 80 milhões de mortos ao redor do mundo. Só na década de 80 que a AIDS foi descoberta. A doença até hoje não tem cura. E estima-se que mais de 40 milhões de pessoas estão atualmente contaminadas. Ela é responsável pela morte de 2,8 milhões de seres humanos todos os anos. Apenas no século XX, também tivemos muitos outros vírus que assustaram a humanidade. Essas informações não servem para olharmos os números e desvalorizarmos a importância de cada vida, ou menosprezarmos os riscos das doenças que as espalham. Pelo contrário, serve para prestarmos mais atenção na hora de enfrentá-las através da nossa infraestrutura social e psicológica. Também serve para outra coisa: lembrarmos que, infelizmente, nenhuma dessas doenças até hoje conseguiu vencer o número de mortes causados pelo próprio ser humano, muito menos pela pobreza. Isso não quer dizer que seja impossível, mas quer dizer que até aqui nos mostramos tão ou mais perigosos que os vírus mais contagiosos e mais letais. E se isso sempre foi assim, faz sentido olhar para o risco das tiranias com a mesma seriedade que olhamos os riscos das doenças. Muitos sacrifícios foram feitos para evitar a proliferação do Covid-19. A justificativa é sempre a mesma: impor sanções individuais é o único caminho para frear o prejuízo coletivo. Toda vez que temos um acontecimento como este, temos a oportunidade de uma reflexão ética. Até onde vai o direito de restringir liberdades pelo bem comum? E de quem é esse direito? É comum e talvez eticamente desejável que em alguns momentos nós abramos mão da nossa individualidade em favor do bem de um grupo ou da sociedade. Enfrentar o egoísmo é uma das grandes batalhas do ser humano. Esse enfrentamento, quando feito de forma voluntária, faz nascer o altruísmo e a solidariedade. Abrimos mão de alguma vontade, do dinheiro
ou do nosso tempo para ajudar alguém ou um determinado grupo. Também podemos achar que isso não é o bastante. Às vezes nos sentimos tão convictos das nossas posições morais que lutamos para que outras pessoas tomem as mesmas atitudes que nós, seja através de campanhas de conscientização, manifestações ou militância. Mas isso não é tudo. Ainda há um terceiro passo que pode ser dado. Acreditar que a boa vontade alheia não é o bastante para frear o comportamento que recriminamos. Se faz necessário o uso de regras e o uso da força. A primeira forma de obrigar as pessoas a fazer o que queremos é através do uso da própria força, mas ela é limitada e muitas pessoas têm restrições éticas em usá-la para fazer valer o que acreditam. E então, recorrem à segunda forma: pedir que quem tem o uso legal da força tome as medidas para criar regras e submeter os outros aos seus desejos e ideais. E é aqui que entram as leis e o governo. Há dois problemas naturais ao uso desta força. O primeiro é que podemos estar errados no que pedimos que os outros façam, e nesse caso, obrigamos todo mundo a errar conosco. O segundo é que, em muitos casos, preservar a liberdade dos indivíduos é mais valioso que fazermos eles acertarem. Defender que o governo invada a liberdade de alguém é criar um precedente perigoso: o poder de intervir na sua vida. Hoje você pode concordar com o motivo, mas amanhã a mesma invasão de liberdade pode acontecer por motivos que você discorda ou por governantes que você não respeita. Embora tudo tenha começado com uma boa intenção de altruísmo e solidariedade, acabamos chegando na criação de precedentes perigosos, delegando poderes cada vez maiores para governantes. E uma pandemia é uma boa oportunidade de vivermos esse dilema moral mais intensamente. O enfrentamento natural do vírus seria algumas pessoas tomarem cuidados e outras não. Algumas empresas fecharem e outras não. Pessoas saudáveis com uma menor predisposição ao vírus provavelmente se sairiam melhor do que as outras, e o número de contágios e mortes seria o resultado final da infinidade de decisões descentralizadas. No caso do Covid, os governos entenderam que seria perigoso demais deixar o número ser calculado por decisões descentralizadas. O possível número de mortos, os contágios e as previsões de colapso do sistema de saúde convenceram parte da sociedade e principalmente os governantes a obrigarem as pessoas a agir de forma que cada governo entendeu como a ideal. Esse tipo de decisão cria um comportamento artificial que damos nome de coletivismo, trocando a forma espontânea que as pessoas lidam com o problema por uma experimentação social determinada pelo governante. O argumento que permite que isso seja feito é estar agindo pelo bem comum. Mas essa ideia de bem comum, quando nas mãos de políticos, tende a diluir os indivíduos em classes, ignorando suas diferenças e, principalmente, ignorando o fato de que o governante não representa todas as pessoas. A campanha dos artistas e jornalistas da Globo, Fique em Casa, é muito bonitinha. Gente, acabamos de acabar a aula de francês, foi o máximo! E se você não tivesse ficado aqui vendendo suas coisas, como é que você ia fazer? Então, tava passando Tem fome. como Se ficar aí 1 ano, 2 anos parar, não vai ter problema não. Eu quero ver é o povo que tá trabalhando aí. Aqui em casa assistindo filme, tentando me inspirar pra escrever. E você, tá fazendo o quê? Dá pra ficar em casa sem trabalhar? Não dá pra ficar em casa sem trabalhar. As contas pararam de chegar? Não, tá tudo aí. Tá tudo aí? Luz, água. A sociedade não é composta de uma vontade final, como um vetor em um cálculo de física, mas por milhares de indivíduos que se caracterizam pelas suas diferenças. Entregar para um ou para alguns poucos a prerrogativa de agir sem limites em nome do bem comum é criar o achatamento das liberdades individuais e o encaixe de toda a população em uma massa política, que serve aos interesses do Estado e da sociedade. Dois conceitos abstratos que normalmente se traduzem pelos líderes que falam por eles. Em algum momento, podemos ter algum governante que pare de agir pelo bem comum e haja pelo bem de ninguém além de si próprio e de seu grupo, utilizando um mesmo argumento. Esse é um dos principais riscos da vida em sociedade, que justifica a existência de uma Constituição. A Constituição é como as regras de um tabuleiro, que determina o que é esperado como comportamento dos governantes em determinado território e quais são os limites desse comportamento. Quando essas regras não estão bem claras ou estão mal definidas, o governante acaba podendo aumentar o território de suas decisões a todo o momento, gerando instabilidade e deixando a porta aberta para totalitarismos. As revoluções liberais que produziram no Estado moderno
colocaram em vigor garantias constitucionais e procedimentos constitucionais para restringir o poder absoluto, para amarrar o poder irrefreado, os chamados freios e contrapesos do poder. O Estado liberal, ele é constituído por ferramentas de controle ao poder, de limitação do poder. E essa é, sim, a verdadeira transformação do Estado moderno. É o controle do poder, o constitucionalismo como limite do exercício do poder, é o fim do absolutismo. Essa é a grande vitória da Revolução Gloriosa na Inglaterra, da Revolução Americana no Novo Mundo. O que aconteceu com o coronavírus é que ele também, e com a reação dos governos mundiais para combater essa pandemia, já demonstrou que não existe mais liberalismo, não existe mais direitos individuais fundamentais invioláveis, não existe mais isso. Todos os países, em alguma instância de governo, seja a União, seja os estados, seja os municípios, a legislação capaz de dar poder a alguma entidade governante de violar esses direitos fundamentais tranquilamente. No mundo hoje, os direitos fundamentais são violáveis. Por mais que constitucionalmente eles são defendidos, você, em alguma nuance de Estado, vai conseguir violá-los. E agora, com a pandemia, se viu claramente como isso se colocou. Às vezes não pela federação, pelo poder da União, mas sim pelos poderes dos estados e municípios. Então, essa é a realidade do Brasil. Em outros países, mesmo os Estados Unidos, que é considerado aí o mais liberal e maior defensor aí dos direitos individuais, em sua plenitude, ao ponto que eles nem definem o que é esses direitos para não conseguirem violá-los, já incorrem nessa subversão. Então, essa que é a realidade do mundo hoje. É uma triste realidade, porque as pessoas também não se sentem violadas, ou menos não se sentem que estão perdendo alguma coisa quando você dá em troca algo supostamente melhor ou mais importante no momento. Uma pandemia é um momento onde essas liberdades são naturalmente fragilizadas. O pânico social, o alarde midiático e o imanente risco à vida faz com que o povo aumente a aceitação do que o governante pode ou não fazer. É um momento onde a procuração estatal para agir em nosso nome tende a aumentar para enfrentarmos o desafio. Mas quando, por alegarmos defender as pessoas de um vírus, submetemos a sua liberdade e tiramos dela o direito ao trabalho e a tentativa de sustentar sua própria família, será que é correto dizer que estamos agindo em nome do bem comum? Quando, em troca de proteger as pessoas, as obrigamos a concordarem conosco, diminuindo a margem para agirem ou se manifestarem contra, será que a dignidade humana continua em cena? Ou se trata de uma outra maneira de governar a sociedade? Esse dilema é a pedra filosofal de onde partem todas as diferentes interpretações sobre como lidar com os problemas sociais. No caso de um vírus, não é diferente. Se quisermos levar a discussão a sério, precisamos compreender qual o conjunto de valores que determina a nossa expectativa para o papel do Estado. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10 por mês, você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Contamos com você. Quando um político fala em nome da ciência, é necessário tomar cuidado. A ciência é um método, e o ser humano não é científico em si mesmo. Quando dizemos que alguém é um cientista, o que queremos dizer é que essa pessoa busca produzir conhecimento através do método científico. Seres humanos cometem vieses, são confiscados por paixões e costumeiramente enfrentam desafios que não podem vencer. No caso dos cientistas, isso significa que ser imparcial, racional e capaz de analisar o que está sendo observado não é a regra, é a exceção. O pesquisador Nobel Daniel Kahneman diagnosticou parte desse problema com pesquisas bem concretas no seu livro Rápido e Devagar, demonstrando a imensa probabilidade de substituirmos perguntas difíceis por perguntas simples, usando exemplos que conhecemos para definir fatos desconhecidos
e agir como se o que soubéssemos fosse tudo o que existe, na hora de prever o que seria imprevisível. The sense-making machine produces coherent and simple interpretations of the world, and it does that by, in effect, denying the ambiguity that actually exists. So when there is ambiguity, you choose a particular interpretation of the world over other possible interpretations. In that sense, we live subjectively in a world that is much simpler than the world really is. O método científico é um filtro muito apertado. Demanda estudo, experimento, descrição, clareza das variáveis e reprodução dos experimentos por diversas pessoas, obtendo inalterabilidade dos resultados. Embora seja um método poderoso que nos traz muitos benefícios como tecnologia, medicina e maior compreensão de alguns fenômenos, é uma falsa ideia entendermos que nos dias de hoje é possível passar toda a realidade por dentro desse filtro tão apertado. E é justamente o que acontece no debate público, onde é comum vermos a ciência ser tratada como uma instituição que emite conclusões finais sobre os mais variados assuntos. Compreender que a comunidade científica é composta por milhares de pessoas descentralizadas, que tentam produzir e publicar os resultados de suas observações e experimentos, tendo intenso debate sobre quase todos os pontos, é o caminho para lembrarmos que a ciência é uma busca, e não uma conclusão. Alguns cientistas são financiados por governos, outros por grandes empresas, alguns pesquisam de forma enviesada e outros de forma independente. A ideia de que a ciência é uma unidade, como a mídia frequentemente afirma quando escora a informação na frase, de acordo com os especialistas, pode ser confortável para tentarmos viver a vida com menor preocupação, mas é uma falha grave de interpretação. Mesmo entre os grandes nomes da ciência, há intensa discordância sobre quase todos os pontos, e esta é a maior marca da comunidade científica. Muitos consensos que à primeira vista seriam simples, como se o ovo faz bem ou mal para a saúde, continuam sendo motivo de intenso debate. O cientista é falível e é parcial, e a ciência só se torna imparcial depois da chamada revisão dos pares, depois da discussão dos papers acadêmicos, depois de ser posta a teste e de ser demonstrada se falhou ou não uma determinada teoria. O que os cientistas estão dizendo agora é: nós não conhecemos esse vírus, nós não sabemos como lidar com ele, nós não dominamos todos os processos para fazer o enfrentamento dessa pandemia e, portanto, nós estamos num cenário de desconhecimento, num cenário de incerteza, ao passo em que o mundo político precisa demonstrar, e o líder político precisa mostrar isso para a sua comunidade, para o seu eleitor. Ele precisa mostrar conhecimento, certeza, segurança e que está no domínio da situação. E essa é a primeira contradição. Essas decisões que estão sendo tomadas, de isolamento, de quarentena, de lockdown, são decisões profundamente políticas, não são decisões científicas. São escolhas tomadas por gestores públicos, levando em consideração a opinião pública, levando em consideração as ferramentas que eles têm para tomar decisão, os recursos que eles têm disponíveis. São decisões de política pública, não são decisões científicas. Aliás, nenhum cientista toma uma decisão global. A ciência encontra um conhecimento para ser aplicada pelos tomadores de decisão. E a ciência está dizendo: nós não temos o conhecimento. Os tomadores de decisão querem fingir e querem transparecer para a população, também como uma forma de se esquivar das suas responsabilidades e de se esquivar do risco de tomar a decisão errada. Os políticos estão dizendo para a população que tudo que eles estão fazendo é com base na ciência. A boa prática do método científico é a capacidade de conviver com a dúvida, sendo capaz de preservar a humildade na aquisição de conhecimento. É justamente o contrário de querer emitir certezas absolutas. E é nessa falácia do consenso científico que entra a política. O conceito de legitimidade é fundamental para que políticos coloquem em prática suas ideias, através dos meios de poder e do apoio amplo.
Uma das formas de conseguir essa legitimidade é pegá-la emprestada. Nesse caso, o político defende ser apenas o portal para algo muito maior do que ele. Ele é o servo da vontade popular, de Deus, do sangue ou da ciência. E isso acaba lhe outorgando amplos poderes para agir em nome de todos, mesmo que isso não seja verdade. Ou pior ainda, o nome da ciência, que ficou um termo totalmente aí desprovido de qualquer responsabilidade de estar sendo uma ciência boa, uma ciência ruim, uma ciência provada ou não comprovada. Então, isso aqui fica patente também a influência do marxismo cultural em se apropriando de bons termos. Tudo aquilo que é positivo, saúde, educação, o meio ambiente, aquilo que é bom para a sociedade, a beleza, uma vida sustentável, sustentabilidade. Então, esses grandes termos foram todos apropriados por agentes que querem controle e domínio. No início, quando o governo brasileiro pediu uma declaração de pandemia, a OMS falou, não é por aí, não precisa, não é um caso de pandemia. Depois era. No início, quando o pessoal começou a dizer, os países dizendo, olha só, vamos cancelar os voos vindo da China. Não precisa cancelar voo nenhum. Quando se questionou sobre a transmissibilidade do vírus, eles falaram, não, isso aí tem uma baixa transmissibilidade, não te preocupa entre os humanos, podem ficar bem tranquilos. E nada disso se concretizou no decorrer do tempo. Temos muitos exemplos históricos onde isso aconteceu. Para os intelectuais franceses do século XVIII, inspirados nos grandes cientistas do Iluminismo, a sociedade carecia de conhecimento racional e científico para ser bem administrada. O resultado foi a Revolução Francesa, onde Rousseau interpretou a sociedade não como um conjunto de indivíduos, mas como um único corpo, um corpo coletivo dotado de vontade própria. Esse conceito foi chamado de volonté générale, e era responsabilidade dos governantes falar em nome da vontade geral dos povos. Isso levou à proibição de partidos políticos, veículos de imprensa, igrejas, livros e mais de 40 mil cidadãos à guilhotina em menos de um ano. Tudo com um argumento de que o governante estava respeitando a vontade geral do povo e limitando associações de homens que se opunham a ela. Na Alemanha da década de 30, a ciência também teve a sua autoridade roubada pelo partido nazista. No Mein Kampf, Hitler escreveu: "O povo alemão é um só corpo, mas sua integridade está ameaçada. Para manter a saúde do povo, é preciso curar o corpo infestado de parasitas." Com uma interpretação peculiar das teorias evolucionistas propostas por Charles Darwin, os nazistas não só concluíram a supremacia racial do povo ariano, como também determinaram que havia um território necessário para que pudessem viver em conformidade, o Lebensraum. Hoje conhecemos o fim dessa história, e fica fácil compreender tudo como atrocidade. Mas na época, a aparência científica das ideias trouxe grande legitimação para tudo o que foi proposto. A medicina era a classe com maior representação de todas dentro do partido nazista. Em 1933, 44,8% dos médicos já estavam filiados ao partido. Em pouco tempo, começaram a dar o diagnóstico Lebensunwertes Leben aos recém-nascidos, que significava estar cientificamente comprovado que esta criança não é digna de vida, pois é inferior racialmente. Com o tempo, vieram as invasões de outros países, os campos de concentração e os genocídios. Médicos conhecidos como Rasche e Mengele ganharam fama por seus métodos violentos e diziam ser os únicos que realmente conheciam a ciência do corpo humano, pois faziam experimentos em homens e não em ratos. O próprio Rudolf Hess, vice-líder do partido nazista, afirmava que o nazismo consistia na biologia aplicada. E para dar um último exemplo, as teorias de Karl Marx ganharam força por serem entendidas como socialismo científico. O desenvolvimento do comunismo russo pautou a busca do novo homem soviético. A ideia tomada como ciência era de que os seres humanos viviam alienados no sistema capitalista, sem sequer a capacidade de percebê-lo como um sistema de opressão. Como eram incapazes de guiar a própria libertação,
O único jeito de interromper esse processo era com uma ditadura promovida por intelectuais, que force a igualdade entre todos para que em gerações posteriores existam homens desalienados e, finalmente, livres. Esse conceito ficou conhecido como mentalidade revolucionária, que tinha como premissa a estipulação de um lugar ideal no futuro, uma utopia que justificava os atos no presente. O Tribunal Moral do Socialismo Científico foi posto no futuro e permitiu o sacrifício de milhões de pessoas na busca do novo homem soviético. A história demonstra claramente que quando um político arroga para si estar agindo em nome da ciência, de Deus, ou da vontade do povo através da proliferação do medo ou da impossibilidade de debate, devemos tomar cuidado. Quando tomamos uma decisão, tentamos levar em conta as variáveis que conhecemos e prever as consequências do que estamos decidindo. Toda a decisão é limitada ao conhecimento de quem decide e à sua capacidade de operá-lo. Quanto mais desconhecido for o fenômeno sobre o qual decidimos, maior a chance de não conhecermos as variáveis. Quanto maior for o impacto da decisão, maior a chance de não conhecermos as consequências. Em 1974, o economista Friedrich Hayek ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e o seu discurso de premiação ficou famoso por sua contundência. O alvo da fala foi a própria classe de economistas e a falácia das ciências econômicas. Hayek entendia ser um erro extremamente não científico acreditar que a economia tinha a mesma exatidão das ciências físicas e matemáticas, pois a economia era composta pelo comportamento de todos os seres humanos, e não havia capacidade científica para compilá-lo em uma fórmula preditiva. Yes, the whole science of sociology is based on the idea that you can explain society by a very simple model. Well, I don't see any justification for the existence of theoretical science of sociology, just as little as there would be no existence for theoretical science of naturology. When the separate problems of society are difficult enough, and to assume that you can have a simple theoretical model which explains the functioning of society is just unfounded. Sociologists have done admirable empirical work on detailed questions, but I don't think there is such a thing as the science of sociology. Hayek denunciou o mau uso da ciência e um problema cognitivo frequente nos governantes. Os fenômenos sociais passíveis de mensuração acabam ganhando destaque, fazendo ignorarmos todos os fenômenos que não somos capazes de medir ou que não temos conhecimento. Esse não seria apenas o motivo das más decisões econômicas, mas também do governante decidir penalizar a economia, não ser capaz de conhecer como esse impacto se traduz em outras áreas da vida humana. Na crise do Covid-19, estamos vendo o sacrifício da economia para enfrentarmos o número de mortos anunciado. A solução passa por fechamento do comércio, quarentenas e até mesmo lockdown, não permitindo que mais cidadãos saiam de casa. O argumento mais comum é que vidas são mais importantes que a economia, e que uma vez salvas as vidas, a economia recuperamos depois. Nunca teve tão claro o argumento do Hayek do caminho da servidão, em que medidas boas, bem intencionadas, produzem resultados indesejados. Quando o Brasil estabeleceu um sistema público único de saúde para atender a todas as pessoas, um efeito indesejado e indesejável disso é que o Estado passou a ser o responsável pela saúde pública. E com isso ele se arrogou o direito de determinar as condutas que possam ter efeito na saúde pública. Para usar um exemplo quase caricato hoje em dia, era o cinto de segurança. Se o senhor bater de carro, vai ter que ir ao hospital, o hospital é público, então o poder público tem o poder de lhe obrigar a andar de cinto de segurança. Se o senhor fumar, tá proibido o cigarro, porque o cigarro sobrecarrega os hospitais. Nós estamos assistindo isso elevado ao cubo, que é o senhor está proibido de sair na rua, porque se o senhor sair na rua vai encher o hospital. Nós estabelecemos um país
em que, para preservar vidas, nós elegemos alguém que comanda o sistema de saúde. E o que está acontecendo no Brasil é que, para preservar o sistema de saúde, esse alguém quer comandar as nossas vidas. Se quanto maior o impacto da decisão e mais complexo for o assunto, menor a nossa capacidade de prever consequências, qual você acha que pode ser o impacto de medidas como estas? Algumas instituições têm se debruçado em cima dessa pergunta e apresentado alguns estudos para tentarmos refletir. A Goldman Sachs averigou que o tempo que uma pequena empresa consegue sobreviver sem fazer nenhuma venda é de 22 a 28 dias. Se passar disso, ela começará a ter sérios problemas financeiros e desonrar com seus compromissos assumidos. Segundo a Endeavor, 75% dos empregos no Brasil são gerados por estes pequenos empreendedores. O motor da economia não são as grandes empresas, mas as pequenas lojinhas, restaurantes e serviços de rua. Isso significa que, se quebrarmos o pequeno empreendedor, podemos perder até 75% dos empregos do país. A gente vai chegar no fim de 2020 com o maior déficit da história recente, certamente do Plano Real, talvez de toda a história brasileira, com quase 20% de déficit sobre o PIB. A receita total vai ser cerca de 1 trilhão e o déficit vai ser cerca de 2 trilhões, de 1 trilhão, ou seja, 2 trilhões de despesa. E isso vai jogar a dívida pública para níveis também muito preocupantes, para cerca de 100% do PIB. Acabou 2019 com quase 80% e vai para quase 100%. Todo o esforço que foi feito com a reforma da Previdência foi completamente dizimado por conta da pandemia e dessas medidas emergenciais. Nos Estados Unidos, mesmo com o governo criando forte programa de auxílio financeiro para as empresas, em apenas 9 semanas, a crise foi responsável por mais de 38 milhões de pessoas desempregadas. O país, que vivia a taxa de desemprego de 3,6%, disparou para o recorde de 14,7%, o dobro da taxa registrada na crise de 2008. E as lojas de São Paulo fecharam as portas hoje e não podem receber clientes pelo menos até o dia 5 de abril. Quem desobedecer o decreto da prefeitura vai ser multado e terá a licença cassada. Enquanto o comércio regular amarga prejuízos de milhões de reais. Nesse shopping, o movimento diário era de 5 mil pessoas. Sem vender, muitos lojistas não têm dinheiro nem para o aluguel. Alguns já entregaram os pontos. Diz que o tamanho do impacto no comércio vai depender de quanto tempo durar a estratégia de isolamento social. E para uma retomada depois, o maior problema será o crescimento do desemprego e o efeito disso no consumo. Até agora, não há motivos para acreditarmos que o cenário brasileiro será melhor que o americano. Logo nas primeiras semanas, o Sebrae divulgou que 600 mil empresas já tinham quebrado, aumentando o número de desempregados em 9 milhões. A gente não vai conseguir produzir tudo o que é necessário para cobrir esse rombo no curto prazo. Então isso vai exigir da sociedade apertar o cinto, vai diminuir a renda da população no curto prazo e a médio e longo prazo também, porque essa dívida vai ser um grande fardo para gerações futuras. As projeções do IFE, que é a instituição fiscal independente, que é vinculada ao Senado, que eles têm feito um trabalho excelente, mostra que o cenário de déficit acima de 8% é para a próxima década. Próxima década, não é apenas esse ano, é a próxima década. Sendo que nos últimos anos o déficit rondava 3%, 4%, 5% do PIB, em alguns anos ruins. E a dívida também vai seguir uma trajetória crescente. Então, a reforma que precisa ser feita em termos de redução do Estado e de redução e melhora tributária é enorme. E agora, com todo esse cenário e a opinião pública e políticos dizendo temos que gastar porque é a pandemia, é realmente muito preocupante, mas essa conta vai chegar. Ela chega e pode ser muito pesada, não apenas para essa geração, mas para a geração futura. Mas esses números têm um significado menos frio e mais triste quando olhamos por outro prisma. A própria ONU afirmou que o número de pessoas que passam fome pode dobrar em função da crise do coronavírus, atingindo 265 milhões de pessoas e arriscando a vida de 130 milhões delas. Uma pesquisa publicada na revista científica Lancet Global Health
defendeu que cada ponto de desemprego no Brasil responde por 30 mil novas mortes todos os anos. Durante a pandemia, a gente viu grandes discussões acerca a economia que vale, ou são as vidas que valem. O que as pessoas não enxergam é que economia e vidas é a mesma coisa. A economia nada mais é do que conseguir entregar, conseguir pensar uma vida mais confortável para o ser humano. Mas a grande perda que eu enxergo nisso não é nem só econômica e nem só de vidas, mas é o caráter civilizacional. É a civilização que perde e as pessoas não enxergam. A principal perda que nós temos nesse primeiro momento é as pessoas não enxergam mais o dever de lutar pela liberdade, o dever de lutar pelos seus direitos. O que a gente está vendo acontecer nesse primeiro momento, onde deixaram todo mundo trancado em casa, são as perdas, é a degradação das habilidades humanas. Quando tu deixa de trabalhar, quando tu deixa de realizar o teu ofício, tu vai perdendo o teu nível de habilidade, tu vai perdendo a tua força, tu vai perdendo o teu know-how, ele vai diminuindo. Isso toda a civilização começa a perder. E nós começamos a enxergar o quê? No momento que tem que ficar em casa sem uma data para sair, a degradação também do estímulo humano por crescimento. Tu quer saber, tu quer estar preparado, tu quer estar em risco para poder agir mais uma vez. E o que, ao ponto, a partir disso aí, acontece o quê? O problema da degradação também das fontes organizacionais. Quando um restaurante, por exemplo, um colégio, se um colégio tiver que abrir suas portas hoje, ele provavelmente demitiu o jardineiro, demitiu o porteiro, demitiu os fornecedores de giz, demitiu quem vai limpar o quadro negro. Então, se fosse necessário começar as aulas amanhã, seria impossível, porque tudo não está organizado, porque não se tem uma data de liberação. A mesma coisa com restaurantes, fornecedores, pessoal da cozinha, pessoal da manutenção, pessoal da limpeza, nada disso está pronto. E aí a gente começa a ver o quê? A vulnerabilidade da civilização. Se nós tivéssemos que entrar num combate amanhã, combate contra a fome, combate contra o que quiser, nós não teríamos as fontes organizadas, nós não teríamos os humanos preparados para conseguir combater. Então, ao meu ver, essa é a principal perda que a gente enxerga. Provavelmente, nem sequer teremos a oportunidade de confirmar essa história. Daqui a alguns anos, quando olharmos os números das recessões econômicas, das crises, das doenças e das mortes por violência ou pobreza, vamos conseguir saber qual foi o motivo? Ou cairemos no mesmo problema de dar destaque apenas para a variável do número de mortos? Certamente, permitir que governantes possam tomar medidas como estas não é uma forma prudente de enfrentar a crise, mas é a forma mais fácil, considerando a pressão política, o medo da morte e o conhecimento escasso das variáveis. A pergunta que fica é: quais consequências estamos plantando nesse momento? Será que alguém pode ter um botão vermelho, onde interrompe todo o fluxo da vida humana para enfrentar alguma crise, por mais grave que ela seja? Esse é um fator de risco para a nossa vida e para a nossa liberdade. Certamente, um farol vermelho para as consequências que vamos enfrentar. Se de um lado temos as consequências indesejadas e imprevistas, que nascem mesmo nas boas intenções, de outro, temos o oportunismo político. Em um cenário de pandemia, principalmente com a imprensa ativa, o caos público aumenta. Esse caos gera pressão política para acelerar a tomada de decisão, aumentar as táticas de prevenção e entregar comunicação positiva sobre o que está sendo feito. E tudo isso significa mais dinheiro. Até 21 de maio de 2020, o gasto do governo federal com o combate do coronavírus somava mais de 110 bilhões de reais. 76 bilhões em auxílio emergencial para a população, 17 bilhões em repasses para o BNDES e mais de 9 bilhões de repasses ao Ministério da Saúde e outras pastas. Ao todo, o governo prevê gastar 264 bilhões de reais no enfrentamento da pandemia. E esse valor não inclui a conta gerada pelos estados e municípios. Para poder gastar todo esse dinheiro,
No dia 20 de março de 2020, o decreto de calamidade pública foi aprovado pelo Senado, eliminando a necessidade de cumprir a meta fiscal até 31 de dezembro. Mais dinheiro nas mãos dos governantes nem sempre significam bons investimentos. O Nobel em Economia Milton Friedman, no seu livro Free to Choose, defendeu que há 4 formas de gastarmos dinheiro. Well, you know, you can spend your own money on yourself. And when you spend your own money on yourself, you're very careful of what you spend it on, and you make sure that you get the most for your dollar. You can spend your own money on somebody else. You give gifts to other people. You take people out to dinner. And when you spend your own money on somebody else, you're very careful that you don't spend too much. You try to keep down the amount you spend, but you don't worry very much about what the other fellow's getting from it. You don't pay anything like as much attention to the gifts you buy for other people as to the things you buy for yourself. Or you can spend somebody else's money, as when you're spending the government's money. I say the government's money, the taxpayers' money, which the government has control of. Now you're spending somebody else's money. Let's say you're spending your boss's money. You're out to lunch on an expense account, but you're spending it on yourself. You're very careful that you get good things for your money. You try to have a good lunch, pick the right things, but you're not very much worried about whether you get the cheapest. Spend all you want. Spend all you want. You'll be careless. Now, what happens when you spend somebody else's money on somebody else? You're a distributor of welfare funds. Well, you're interested in making your own life as good as you can. And most people have humane instincts and want to do the best they can, but you're not going to be anything like as careful in spending somebody else's money on somebody else. Outro problema é a burocracia que envolve todo o gasto gerado pelo governo. Como o dinheiro é público, precisa passar por uma bateria de ritos que buscam garantir transparência e governança para as decisões. Quando o governo vai fazer uma compra, submete uma licitação, que nada mais é que uma oferta pública onde diversos fornecedores qualificados podem se candidatar para atender a esta venda e, desde que atendidos os critérios técnicos, é escolhido a oferta mais barata. É uma ferramenta burocrática que desacelera a decisão, mas garante mais segurança. No caso da crise do coronavírus, o governo buscou acelerar esse processo e a segurança caiu. No dia 6 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei 13.976, conhecida como Lei do Coronavírus. No artigo 4º, ela libera os governantes para adquirirem bens e serviços sem passar pelo processo de licitação. Com o abandono da meta fiscal e o abandono das licitações, construímos um cenário perigoso. Muito dinheiro e pouco controle. O risco da decisão mal intencionada aumentou significativamente. Mas a situação ainda se agravou do ponto de vista de brechas para o oportunismo. No dia 13 de maio de 2020, o governo federal decretou a medida provisória número 966, isentando a improbidade administrativa de casos públicos. Na prática, isso significa que não importa se o político errou na decisão de compra. Para o governante ser responsabilizado pelo erro, precisa ficar comprovada a sua intenção de cometê-lo, ou se tratar de um erro grosseiro, tratado pela lei em uma definição bem aberta. Comprovar a intenção do erro é sempre uma das provas mais difíceis do mundo jurídico. Essas 3 alterações de regras desalinharam totalmente os governantes do incentivo de comprar corretamente. Há mais dinheiro, sem teto nos gastos, sem licitação exigindo controle e concorrência para as compras e diminuição considerável do risco de ser condenado por crime administrativo. O óbvio aconteceu. Quase todos os estados já estão investigados por escândalos de corrupção, no que está ficando conhecido como o caso do Covidão. O Estado brasileiro, prefeitos, governadores, governo federal, chamou para si uma responsabilidade que ele não tem como cumprir. Porque para entregar o sistema de saúde que o combate à Covid precisaria, o Estado teria que ser eficiente. E ele não é. O Estado é intrinsecamente ineficiente. Nós temos 30 anos de SUS no Brasil e não construímos um sistema de saúde pleno capaz de enfrentar isso, justamente porque ele é estatal. Ora, o que é que se fez durante a Covid? Parece que se concluiu que o que torna o Estado ineficiente
é a fiscalização, é a auditoria e são os controles. Sustaram os controles, sustaram os limites, não precisa fazer licitação, não precisa cumprir a meta fiscal, não precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, podemos nos endividar e agora o Estado será eficiente. Pois é o contrário. Agora sim é que os recursos vão pelo ralo. Nós vamos somar ineficiência administrativa com descontrole financeiro. O resultado, muita corrupção sem a entrega adequada dos serviços públicos. E se os políticos mantiverem a palavra e não abrirem o país enquanto o sistema de saúde não estiver pronto, nós vamos ficar muito tempo presos em casa. Esse período da doença é o momento ideal para a corrupção, porque do lado tem uma pandemia e do outro lado tu tem as torneiras do dinheiro público jorrando dinheiro sem licitação, em contrato sem licitação. Ou seja, enquanto tiver a pandemia e contrato sem licitação, com o dinheiro jorrando, nunca nós vamos chegar na cura dessa doença. Nunca nós vamos estar aptos a abrir as portas novamente. O que nós começamos a ver a partir de então foi a existência do que eu chamei de Covidão. E o que é o Covidão? Foram em todas as regiões do Brasil, todas as regiões, nós vimos crimes absurdos. Vendas por cartéis, preços superfaturados, favorecimento de fornecedores, desvio de material, propina e tratamentos desnecessários. Tudo isso entra no grupo das investigações em curso. A diferença de preços praticados na compra de respiradores para tratar a doença é algo que impressiona. No estado de Minas Gerais, uma compra de 747 respiradores totalizou quase 44 milhões de reais. Cada respirador saiu por 58.800. Mas o mesmo equipamento foi comprado em época parecida por preços completamente diferentes. O estado de São Paulo gastou 550 milhões de reais para comprar 3.000 respiradores. A quantidade é maior, mas nesse caso, cada respirador saiu por aproximadamente o triplo do preço, R$ 183 mil. No Rio de Janeiro, o preço foi mais alto e o problema foi mais grave. Tão logo foi iniciado o processo de compra, uma pequena empresa enquadrada como varejista de produtos alimentícios enviou uma proposta: 56,2 milhões de reais por 300 respiradores, saindo 187 mil cada. A aprovação da contratação saiu poucas horas depois e os aparelhos não foram entregues. O governo do Rio já soma mais de 1 bilhão em gastos sem licitação. Deste total, 836 milhões de reais foram para uma empresa proibida de participar de licitações no município. O fornecedor foi contratado para alugar tendas aos hospitais de campanha. A unidade da tenda está no valor de 4,5 milhões de reais por mês, além de 1 milhão em assessoria e consultoria e 600 mil em limpeza e jardinagem. O aluguel das tendas provisórias durante o prazo previsto saiu mais caro que o Distrito Federal gastou para construir 4 hospitais de campanha. A Bahia pagou 160 mil por cada respirador. O estado do Ceará, 117. O Pará pagou 126 mil, mas nenhum funcionou. Foi o governo de Roraima que escolheu a opção mais cara de todos os estados, 215 mil por unidade, 4 vezes o valor pago por Minas Gerais. Mesmo assim, os respiradores sequer foram entregues. A cidade de Niterói alugou por 58 milhões de reais um hospital que estava à venda por 45 milhões de reais. O estado do Amazonas adquiriu 24 ventiladores por 117 mil cada. O mesmo produto é vendido por revendedores nacionais por 39 mil reais, uma diferença de 316% no preço. O fornecedor dos ventiladores ao estado foi uma loja de vinhos. Os casos chegam ao absurdo da Prefeitura de Rondópolis, no estado do Mato Grosso, ter comprado monitores cardíacos que foram adulterados para serem vendidos como falsos respiradores. A Prefeitura comprou respiradores ao custo de 4 milhões de reais, mas quando a encomenda chegou, a Prefeitura acabou descobrindo que não eram respiradores, mas sim alguns monitores cardíacos que têm preço infinitamente menor. O município de Aroeiras, na Paraíba, uma empresa fantasma recebeu quase 600 mil reais para fazer cartilhas de conscientização do Covid. Além das cartilhas e da empresa não terem sido encontradas, trata-se de um material que o Ministério da Saúde já distribui gratuitamente.
A Controladoria Geral da União diz que um dos livros foi adquirido pelo município de Aroeiras cerca de 330% acima do valor comercializado na internet. Até o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uso da dispensa de licitação para comprar R$700 mil em aventais hospitalares de uma empresa que financiou suas campanhas políticas em 2010 e 2014, quando concorreu a deputado federal. A Controladoria Geral da União e o Ministério Público já abriram 410 procedimentos em 11 estados para investigar mais casos de corrupção relacionados ao Covid-19. E, ironicamente, a Procuradoria-Geral da União anunciou que o dinheiro confiscado de operações contra a corrupção serão repassados para o sistema de saúde. Em muitos lugares ainda a gente teve hospitais falsos. A gente teve hospitais de campanhas construídos a valores bilionários, gastando milhões com jardinagem, que sequer receberam pacientes, que foram desativados por falta de uso. Muitos desses em estados que estão caóticos do ponto de vista do coronavírus. Então o que a gente tem que começar a enxergar é que toda vez que nós tivermos uma ameaça de um lado e os cofres do dinheiro público vazando, nós vamos ter a corrupção nascendo. Eu sempre digo que durante a Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill fazia discursos no parlamento inglês que se manteve funcionando. Muitos desses discursos nós citamos hoje porque foram maravilhosos. Outros eram profundamente chatos. Por quê? Porque o Churchill fazia um relato minucioso de como estava acontecendo o esforço de guerra. O submarino Bismarck saiu da ilha tal a tal horas, foi visto em tal lugar por tais e tais barcos, depois atravessou o estreito em as tal horas, foi atacado por 2 contratorpedeiros e um encoraçado, reagiu dessa forma. Eram narrações chatas, aborridas, diriam os argentinos, da descrição minuciosa do esforço de guerra. Eram descrições maçantes de cada passo da guerra. Isso era feito para esclarecer ao Congresso, ao parlamento inglês, o que é que estava sendo feito no combate ao nazismo. Agora nós temos um vírus e, portanto, não é preciso que nenhum governante explique em detalhes o que está fazendo. Nós temos que confiar no governante. Nós temos que fechar os olhos e achar que, como ele se reuniu com médicos, o governante vai resolver o problema. Essa é a maior falácia na qual nós poderíamos cair, achar que os governantes vão resolver o problema da Covid se nós os deixarmos quietos para trabalhar. Aliás, é o contrário. Quanto mais quieto para trabalhar em silêncio, escondido das vistas públicas, estiver o político, mais longe nós estamos da solução e mais perto nós estamos da corrupção e de outros problemas que o véu do sigilo ajuda a encobrir. As brechas para o oportunismo não estão presentes apenas em corrupções financeiras, mas também no carreirismo político. Em função da crise, o Senado aprovou que a União repassasse 125 bilhões de reais para os estados e municípios, 60 bilhões em repasses diretos e 65 bilhões através do perdão de dívidas já existentes. O STF afirmou o direito dos governadores e prefeitos decretarem as medidas para o enfrentamento do Covid-19 e também validou a transferência de dívidas dos estados e municípios para a União, permitindo que não fiquem com a conta de suas decisões. Nós não suspendemos a quarentena em São Paulo. Nós estamos numa nova quarentena que vai até o dia 15 de junho. O sistema de incentivos é perigoso, principalmente para um ano de eleições municipais. É uma dinâmica com alto risco de populismo e corrupção, pois além de operarem sem licitação, não estão arcando com o ônus financeiro de suas administrações. Governadores adversários da presidência buscam transferir o máximo de prejuízos possíveis, e aliados podem vir a prejudicar os governos locais em troca de acordos políticos. Em um estado de exceção, a facilidade de avançar o poder do Estado fica maior. Programas desenvolvimentistas e populistas ganham força. Em um país como o Brasil, de instituições mal consolidadas e com histórico patrimonialista, o povo deve manter os olhos abertos.
se pudéssemos conhecer todas as opções e ter certeza que caminho tomar para cada resultado desejado, não haveria tantas razões para defendermos a liberdade. Acontece que raramente podemos determinar quem de nós sabe mais. O desenvolvimento de uma sociedade depende do conhecimento e iniciativas dispersas, que é muito maior do que um indivíduo poderia acumular ou uma mente poderia prever. É justamente porque liberdade significa a renúncia de controlar os indivíduos que uma sociedade livre é mais sábia do que o governo poderia ser. As instituições que preservam a liberdade consistem na aceitação de que para resolver problemas, precisamos que todos tenham a possibilidade de resolvê-lo. O importante não é só garantir a liberdade que você gostaria de exercer, mas o tipo de liberdade que alguém pode necessitar para beneficiar a todos. Só poderemos assegurar essa liberdade a uma única pessoa desconhecida se a conferirmos para a população. Desde que a crise do Covid começou, já foi possível perder a conta da quantidade de experimentos sociais propostos pelos governantes. Em menos de 6 meses, assistimos uma remoção quase completa das nossas liberdades, sem fornecermos nenhuma grande resistência. A maior parte das medidas implementadas, além de serem moralmente questionáveis, são juridicamente polêmicas. Na Constituição brasileira não há nenhuma definição específica para um caso de pandemia, mas há o artigo 5º, onde se definem as liberdades entendidas como fundamentais. Para que essas liberdades não sejam atacadas, nem mesmo uma emenda constitucional pode alterá-las. Neste artigo 5º, encontramos que é livre a manifestação de pensamento, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São tão sagradas as garantias do artigo 5º da Constituição que se amanhã um outro país invade o Brasil e o Brasil entra em guerra, o presidente da República tem que ouvir o Conselho da República. Depois tem que ouvir o Conselho de Defesa. E ele pede uma autorização para o Congresso Nacional para declarar estado de sítio. E se o Congresso autoriza, ele decreta estado de sítio e aí ele pode sustar algumas garantias constitucionais. Não todas. Algumas que estão listadas. Olha, é o sigilo de correspondência, é a reunião em praça pública, é isso aqui. O que aconteceu agora no Brasil? E o Supremo Tribunal Federal subscreveu isso. Não, agora tem um vírus. O vírus é pior que o Brasil sendo bombardeado por um inimigo externo. Como tem um vírus, não precisa nada disso. Qualquer prefeito, por decreto, pode sustar garantias constitucionais. Qualquer um dos 5.571 prefeitos do Brasil pode, num decreto cuspido de madrugada, e eu moro em Porto Alegre, e o prefeito de Porto Alegre cospe decretos de madrugada, qualquer prefeito do Brasil pode cuspir um decreto sustando garantias constitucionais, sustando a livre iniciativa, sustando o direito ao trabalho, sustando o direito de ir e vir, sustando a liberdade de empreender, obviamente, sustando o direito de permanecer em praça pública, sustando o direito de reunião. Ora, o decreto em Porto Alegre diz que o sujeito não pode receber seus familiares em casa sem máscara. Se há uma reunião de mais de 2 pessoas, elas devem usar máscara. O decreto de Porto Alegre diz que se um sexagenário sai à rua, ele é multado. Ele será admoestado e multado. E isso referendado pelo Supremo Tribunal Federal, sem sequer submeter isso aos parlamentos municipais, sem sequer submeter isso às assembleias legislativas dos estados. Então, primeiro, se arruinou a organização vertical porque se deu para qualquer prefeito o poder que, no estado de guerra, só o presidente da República tem. Ora, na guerra, só o presidente tem, e tem que ouvir o Conselho de Defesa e o Conselho da República. Como tem um vírus, qualquer prefeito pode. Se arruinou a separação vertical de poderes. E não precisa ouvir o parlamento.
se arruinou a divisão horizontal de poderes. Isso não é nada mais, nada menos do que poder absoluto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram por unanimidade que governadores e prefeitos poderiam determinar medidas restritivas, como fechamento do comércio, restrição de locomoção, intervenção em cultos religiosos e isolamento social. Medidas que parecem contradizer as liberdades do artigo 5º e suspender a exclusividade do presidente da República para declarar estado de exceção. O resultado dessa decisão foi uma série de medidas polêmicas. Uma das primeiras foi o estabelecimento de quarentena. A Lei 13.979, aprovada no dia 6 de fevereiro de 2020, liberou governantes para definir as práticas de quarentena e isolamento que se espalharam por todo o Brasil. Mas mesmo dentro desta lei, isolamento é definido como separação de pessoas doentes ou contaminadas. E quarentena é restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de estarem contaminadas. Na prática, não foi o que aconteceu. A lei serviu para forçar o fechamento de grande parte das atividades econômicas, sem levar em conta quem estava doente ou quem não estava. O Decreto 10.282, de 20 de março, criou uma lista de serviços essenciais. Quem não estivesse adequado a um deles, em muitos estados, não poderia mais trabalhar durante a crise. O critério utilizado foi o de escolher as atividades econômicas mais diretamente ligadas à alimentação, logística, saúde e segurança. Mas todas essas atividades se sustentam de venda de seus produtos e serviços aos consumidores. E esses consumidores trabalham para as atividades entendidas como temporariamente dispensáveis. O fechamento de shoppings, bares, restaurantes, lojas e escritórios removeu de grande parte dos brasileiros as suas oportunidades de trabalho. E sem o dinheiro desse trabalho, fica impossível para grande parte da população continuar consumindo do pouco que ficou aberto. Com essas atividades proibidas ou interrompidas, todo o trabalhador que não tiver poupança não poderá mais consumir aquilo que foi entendido como essencial. E depender da poupança é uma má notícia. Segundo o Banco Central, apenas 6% dos brasileiros têm dinheiro poupado para encarar uma emergência. Isso significa que dependem da sua renda mensal para poder sobreviver. Qualquer corte nessa renda parcial ou integral compromete a sua sobrevivência. De um lado, essa perda de poder aquisitivo dos brasileiros faz com que até os serviços com permissão para ficarem abertos sejam prejudicados. Com a diminuição da renda e a perda do emprego, o consumidor compra menos. O faturamento das empresas que prestam os serviços essenciais cai. Elas tentam aumentar o preço de suas ofertas para compensar o prejuízo, dificultando ainda mais o consumo por parte daqueles que estão com dificuldades financeiras, e criando uma bola de neve que só tem fim quando chegamos na falência das empresas que prestam os serviços entendidos como essenciais. A visão estatal de fornecimento de serviços e produtos foi responsável por esta miopia econômica, desvencilhada da realidade. Todos os serviços são essenciais do ponto de vista daqueles que dependem de seu emprego para sobreviver. E quando nos foi pedido, nesse momento de terror, que ficássemos em casa, as pessoas começaram a se habituar a ter seus direitos bloqueados. Logo em seguida a gente viu o quê? Pessoas presas nas praças, pessoas presas nas praias, as suas portas, seus comércios sendo blindadas. Somente indivíduos livres podem lutar pela liberdade. E a aceitação da subjugação do indivíduo ao Estado é uma das maiores perdas civilizacionais que nós podemos viver. Aí que está a nossa grande luta. E a parte mais triste disso, quando vejo pessoas falando de economia e vidas, é temos todo mundo preso em casa. Isso é muito fácil para quem tem internet, para quem tem televisão para ver, tem um programinha, tá muito bem, tem um cartão de crédito, pedir uma teleentrega. Mas quando tu pede esse congelamento, esse lockdown, tu tá congelando a desigualdade, tu tá congelando o rico lá em cima, mas o pobre lá embaixo. E tu tá deixando dele enxergar soluções para a sua vida nesse momento. Porque é no momento do desespero, é no momento do medo, é no momento da crise que nascem oportunidades. E o povo brasileiro é muito rico nessa antifragilidade, que a gente chama de jeitinho brasileiro, nessa antifragilidade de achar soluções, que a gente chama de gambiarras.
A gente acha a solução. O povo brasileiro é acostumado com isso. E aí, quando tu congela ele lá embaixo, tu tá congelando a desigualdade, tá congelando a dor, tá congelando a ineficiência e tá congelando a vida desse cidadão que não pode mais crescer, que não pode mais buscar soluções para o seu dia a dia. E aí o que a gente acaba vendo por toda a população é ficar acostumada à perda de direitos. Perda de direitos. Tu não pode trabalhar, tu não pode sair na rua, manter um lazer, tu não pode ver teus familiares, por mais cuidados que tu tenha. O que eu quero, eu não estou questionando aqui se tem que existir o confinamento ou não tem que existir o confinamento. O que eu estou trazendo para vocês são as perdas gigantescas que as pessoas não preveem quando determinam determinadas atitudes. Quando determinam determinados modus operandi para tratar uma doença que sequer se sabe como é que se trata. Aconteceu na China. A China fez um lockdown, começaram a se repetir esse mesmo protocolo por todo o planeta Terra. E tem lugares que não realizaram o lockdown e não tiveram tantas perdas assim. Isso que o ser humano deveria entender. Isso que a gente tinha que abrir bem os olhos. Nós não podemos perder o nosso senso de dever da luta pela liberdade. É isso que vai acabar com a civilização. Essa é a maior perda que nós humanos teremos durante essa pandemia. E o que é mais grave, eu testemunhei, é o cidadão pedir para que isso aconteça. No Paraná, que é vizinho de Santa Catarina foi o primeiro estado a tomar medidas restritivas bastante duras. O que acontecia aqui, eu como deputado era cobrado, como uma pessoa que tem acesso ao governador era cobrado, para que o Paraná também fechasse imediatamente. Diziam assim, ei, o Paraná não tem governo, não, quem tem governo fecha as coisas. E empresários falando isso, empresários. Então, o delicado dessa situação é que as pessoas, no Brasil especialmente, onde o Estado é visto como solução para tudo, elas querem uma ação do Estado. Não importa para que lado vá, mas o Estado tem que agir, nem que para isso seja ferindo as suas liberdades. Ele nem enxerga essa consequência lá na frente. Isso me deixou muito assustado, porque mostra que é um povo que, a depender da circunstância, pode vir a aceitar um regime autoritário, pode vir a aceitar restrições de liberdade. Isso me feriu muito e é algo que incomoda muita gente. Felizmente, depois a realidade, de forma muito dura, vem batendo, vem cobrando, e muitas pessoas têm refletido sobre isso. Mas na ação por impulso, no primeiro momento, as pessoas aceitaram restringir a sua liberdade individual. Uma vez criado esse problema, o governo anunciou uma medida paliativa para solucioná-lo: R$ 600 de auxílio mensal para os necessitados que fossem aprovados no programa. Embora ajude muitas famílias, tem 3 principais problemas. Primeiro, esse dinheiro não sai da arrecadação do governo, que existe na proporção do faturamento e rendimento das empresas. A arrecadação se torna cada vez menor e a possibilidade de endividamento também, tomando essa medida possível apenas no curtíssimo prazo. Segunda, o sistema é burocrático, falho, centralizado e impessoal. Entrega renda para muitos brasileiros que não precisam, deixa de entregar para muitos que precisam, deixa muitas pessoas de fora e reduz a renda de muitos outros, tornando difícil ou impossível as condições dignas de existência de suas famílias. E terceira, ele remunera a ausência de produção econômica. O salário desses trabalhadores anteriormente vinha da produção real, que gerava valor e troca voluntária no mercado. Perdemos essa produtividade e geração de valor no caso do auxílio estatal. Outras medidas extremamente agressivas continuaram sendo tomadas. O governo de São Paulo confiscou a propriedade privada de empresas, como foi o caso da 3M. Pela primeira vez, a Secretaria de Saúde do Estado fez uso de uma lei federal que dá prioridade para o Estado ser o comprador de produtos essenciais para esse momento de urgência, no caso, as máscaras para profissionais da saúde. A lei obriga a empresa a entregar o lote e o pagamento acontece só depois. Para garantir essa requisição obrigatória, mais de 10 viaturas da Polícia Civil da capital acompanharam a ação na fabricante de máscaras em Sumaré. A empresa, produtora de máscaras, já tinha disponibilizado para doação 120 mil máscaras, mas o Estado de São Paulo, sem aviso prévio, determinou e confiscou 500 mil unidades,
causando espanto na empresa, segundo o comunicado publicado. Pelo menos em 11 estados, vimos cidades aderirem às medidas extremas do lockdown. O lockdown é uma imposição mais agressiva que a quarentena, pois não determina apenas o isolamento social e a restrição do comércio, mas proíbe o cidadão de sair às ruas, mantendo todos confinados dentro de casa. Além de inconstitucional, a medida não encontra precedente histórico de tamanha intervenção nas liberdades, e sua própria eficiência é amplamente questionada por uma série de estudos científicos. Além dos exemplos práticos de países que enfrentaram a crise sem decretar lockdown e tornaram-se referência de enfrentamento, como Coreia do Sul e Suécia, e outros que fizeram e se arrependeram, como a Alemanha. As medidas também interviram na vida religiosa dos brasileiros. Muitos que veem em Deus o sentido da vida e no destino a manifestação da sua vontade, não puderam mais ir às igrejas. Alguns estados limitaram a lotação das igrejas e decretaram fechamentos, conduzindo à interrupção das liturgias e à ausência de espaços para os fiéis frequentarem. A privacidade também foi violada. O governo de São Paulo estabeleceu metas de isolamento social e começaram a monitorar os cidadãos através dos dados de seus celulares, fornecido pelos oligopólios de comunicação, regulados pela Anatel. 20 dias antes de assinar o acordo, os dados já eram monitorados de forma sigilosa. Depois vieram as máscaras obrigatórias, impondo sanções financeiras e criminais para quem descumprisse a ordem. Se você esquecer a sua máscara, não tiver uma ou simplesmente não concordar com o seu uso, você será punido por estar cometendo um crime. Em alguns estados, o uso de máscara é necessário mesmo dentro do carro, com os vidros fechados, ocupado por pessoas que moram dentro da mesma casa. Legislações que lembram os regimes totalitários do século XX foram criadas para incentivar a fiscalização coletiva, permitindo que síndicos denunciem aglomerações em propriedade privada, mesmo que seja um filho visitando uma mãe doente ou qualquer outro motivo pessoal, tornou-se ilegal. Canais de disque denúncia, sistemas digitais para denunciar lojas abertas e todo um aparato que lembra os programas da União Soviética, onde os filhos denunciavam os pais que não concordavam com o partido ou o sistema nazista, onde alguns judeus elegidos como capos cuidavam de barracões nos campos de concentração, denunciando colegas que manifestavam descumprimento de regras ou vontade de rebeldia. Todos esses casos, que já começamos a perder de vista na sua dimensão, se resumem ao ponto inicial. A ausência da liberdade determina que você é obrigado a agir de acordo com a compreensão de um grupo seleto de governantes que determinam qual o melhor caminho. Se eles estiverem errados, todos vão pagar o preço de seu erro. Se utilizar a máscara for pior para a sua saúde, todos estão condenados a errar junto com eles. Se o isolamento não for suficiente para conter a epidemia, todos são obrigados a falir em nome de pouco ou nenhum resultado. Se as evidências científicas selecionadas estiverem erradas, todos pagam o preço da má seleção. Um erro econômico, devido à centralização, é o erro de toda a nação. E se até moralmente não concordarmos com as decisões do governo, somos obrigados a agir de acordo com os valores que eles manifestam como prioritários. Mesmo que isso não esteja previsto na Constituição, fuja das boas práticas democráticas, desrespeite por completo as nossas instituições e muitas vezes careça de suporte racional. A crise do Covid-19 é um momento onde o governo deixou de dizer o que era ilegal e passou a dizer as poucas coisas que ainda são permitidas para um cidadão. Todas essas medidas juntas demonstram sem nenhuma sombra de dúvida os recursos ditatoriais que estão nas mãos do Estado. A pergunta que fica é: se o Estado tem todo esse poder na mão e usa quando acha necessário, quem vai impedir de usá-lo outra vez? Assinando o Plano Patriota até o dia 31 de julho, você recebe o nosso curso completo A Destruição da Política e conteúdo exclusivo todo mês. Torne-se um membro agora mesmo por apenas R$10 mensais. Por que temer tudo isso? De que risco, afinal, estamos falando? Em última instância, os governantes só possuem o poder de controlar as liberdades do povo porque possuem um monopólio indispensável para esse fim: as armas de fogo. O poder de polícia garante a lei e seu funcionamento, sejam elas justas ou injustas. Mas para que a população obedeça, ela precisa ser informada de quais leis são essas e como segui-las. E é aí que entra o papel das instituições de mídia.
A cidade que, como Nova York, não dorme nunca, está sonolenta há 2 semanas. E assim vai continuar. A prorrogação da quarentena será feita em São Paulo por mais 15 dias, do dia 8 até o dia 22 de abril. E ai de quem relaxar. Agora até a polícia pode ser acionada. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie será admitida. O prefeito Bruno Covas falou que haverá fiscalização para proibir comércios não essenciais de estarem funcionando e que os estabelecimentos serão até fechados se não seguirem as normas. Se não houver atendimento aos protocolos, nós vamos ter que sim impor restrições mais severas e não deixaremos de fazer se for necessário para proteger a todos. Eu queria evitar isso, porque medidas mais rígidas significam que as pessoas poderão não apenas receber advertência, multa, mas também voz de prisão. Dória também falou que todos os prefeitos do estado deverão seguir as orientações e que nenhuma aglomeração em nenhuma cidade será tolerada. O governo, estado e prefeitura irão trabalhar juntos de forma alinhada, não só para garantir mais assistência, mas para garantir também o endurecimento das restrições e o devido cumprimento do isolamento social. Nós estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação. Não é o momento de viajar, não é o momento de sair, não é o momento de convidar ninguém para vir à sua casa. Eu prefiro acreditar que as pessoas vão ajudar a salvar as suas próprias vidas e as vidas das pessoas que amam, antes que nós tenhamos que confinar essas pessoas dentro de uma prisão. Fiquem em casa. O governador Wilson Witzel endureceu o discurso. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Então eu vou pedir mais uma vez, não saia de casa. É uma ordem. Durante o século XX, a imprensa se consolidou como grande transmissor de informação para o público, seja através dos jornais, rádio ou televisão. Com o crescimento do setor, surgiram os grandes conglomerados, onde dezenas de empresas de comunicação são dirigidas por poucos executivos. Esses conglomerados materializam-se dentro dos lares, fazendo parte do íntimo seio familiar. Percebendo o grande poder que a comunicação exerce sobre o ser humano, os donos do poder passaram a utilizar a mídia como meio de propaganda de ideias, transmitindo valores e padrões comportamentais para o público cativo. Nos tempos atuais, a grande mídia substituiu culturalmente o poder da igreja, não só reportando os fatos, mas buscando orientar o homem em direção a um mundo idealizado, comunicando o que é verdade e o que é mentira, o certo e o errado, o justo e o injusto, o científico e o anticientífico, o democrático e o antidemocrático, e assim por diante. Tão logo uma hipótese científica é acatada pela mídia, é subscrita pela cultura e pelo Estado, até tornar-se obrigatório por lei. Tamanho poder se tornou uma arma fatal nas mãos de quem pretende reger a sociedade conforme as suas preferências. Esse conflito de interesses se agrava quando percebemos o principal financiador da grande mídia, o próprio governo. Além dos interesses financeiros, a opinião dos jornalistas faz com que determinadas narrativas ganhem destaque na disputa pela grade de notícias. Numa era de polarização, a forma de reportar as notícias são construídas para influenciar a opinião pública através de narrativas que prejudicam adversários e favorecem aliados. E com o enfrentamento do vírus, não foi diferente. O bombardeio diário de notícias deixa a população com medo, e uma sociedade amedrontada é capaz de tudo em troca de segurança. Na segunda década do século XXI, os smartphones se tornaram o principal meio de comunicação, permitindo que uma informação, foto ou vídeo fosse enviado da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, a Vladivostok, na Rússia, em menos de 3 segundos. A revolução tecnológica se tornou um antagonista ao velho modelo centralizado e burocrático dos grandes veículos. Preocupada com a quebra de sua hegemonia, a grande mídia partiu para o ataque.
Os políticos e os grupos de comunicação tentam censurar as redes para controlar a livre expressão de notícias e opiniões. E quem ousa questionar a supranacionalidade, operações supraestatais e de organismos internacionais acaba sendo perseguido. Quem questiona essa ciência, como aquelas cálculos malucos do Imperial College de Londres, o próprio Niall Ferguson, o cara que calculou que nós devíamos todos ficar em casa para não morrer, morreriam milhões de pessoas, esse próprio cara furou a quarentena para manter relações extraconjugais e aí foi afastado dessa pesquisa. Então o que se tem é que quem questiona qualquer coisa chamada como ciência ou como organismos internacionais acaba sendo perseguido, principalmente nas redes sociais. Principalmente pelas redes sociais que acabam congelando qualquer comentário que tu faça, qualquer questionamento que tu faça. E essa perseguição eu sofro dia a dia no meu Instagram, no meu YouTube e no meu Facebook. São fechadas. Faço um post, trago informação, fechado, bloqueado, restringido o acesso, não entrega para todas as pessoas, não permitem comentários e são deletados automaticamente. As redes sociais acabaram conferindo a cada cidadão comum um microfone, um palco, um canal de TV para que ele pudesse se expressar. E quando a massa adere às redes, né, o número de brasileiros ou de cidadãos do mundo inteiro conectados em redes sociais, possuem contas em redes sociais, ampliou demais. Então esses canais independentes acabam tendo um poder que não era desejado, às vezes até pelos próprios criadores das redes sociais. E, claro, também sofre pressões de todo o establishment que se vê ameaçado a agir, a exercer algum tipo de controle sobre o fluxo de informações que está correndo ali, porque são informações de pessoas comuns, pessoas que estão na ponta, na vida real, sujeito que pega ônibus, que sai para trabalhar, que vê o mundo e sente o mundo acontecer, e às vezes as opiniões deles não interessam, não são compreendidas até por esse pessoal desta elite a que eu me referi. Então, a solução que eles propõem, obviamente, é controle, porque as coisas estão saindo do controle deles. Então, é preciso manter o status quo que eles conheciam e desfrutavam. Isso é absolutamente preocupante, é contra o espírito do tempo no sentido das pessoas terem os meios de se manifestar, mas é o espírito do tempo daqueles que querem manter as coisas como eram, seja lá para o bem ou para o mal. As próprias plataformas entraram no jogo de cercear a liberdade de expressão. Por pressão, lobby político-financeiro ou fator ideológico, postagens são deletadas do Facebook e do Instagram. Mensagens de WhatsApp são impedidas de ser compartilhadas e vídeos são desmonetizados e deletados do YouTube com pouco ou nenhum esclarecimento. Mas assim como a grande mídia, as plataformas digitais se dizem isentas, sem preferências políticas e ideológicas na disposição do seu conteúdo. Notícias recentes com depoimentos de ex-funcionários colocam em xeque a imparcialidade das plataformas. A revista científica britânica The Lancet publicou hoje o estudo mais amplo realizado até agora sobre o uso da cloroquina e também da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Além de não comprovar a eficácia das drogas no combate à doença, a pesquisa mostrou também que a utilização dos medicamentos pode elevar o risco de morte e o desenvolvimento de arritmia cardíaca entre os pacientes internados. A Organização Mundial da Saúde volta atrás e retoma os testes clínicos com a cloroquina em pacientes internados com Covid-19. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian colocou sob suspeita uma das empresas que fundamentaram o estudo sobre a cloroquina, publicado recentemente na revista científica The Lancet. Foi essa pesquisa que levou a Organização Mundial da Saúde a interromper por mais de uma semana os testes feitos com o medicamento. A OMS anunciou o retorno das pesquisas depois que a própria revista resolveu auditar o estudo. As críticas envolvem uma empresa americana, a Surgisphere,
que baseou parte dos dados publicados na Lancet. A companhia aparentemente não tem um corpo qualificado de funcionários e nem presença relevante na área da saúde. Um empregado listado como editor de ciência parece ser, na verdade, um escritor de ficção científica. Um outro, que seria executivo de marketing, é, na verdade, modelo e recepcionista de eventos. A resposta é não. Nós não faremos distribuição e nem aplicação generalizada da cloroquina. Por quê? Porque a ciência não recomenda. A ciência não orienta este procedimento. E em São Paulo, nós seguimos o que a ciência determina. O governo que fez de tudo para impedir o uso da cloroquina é o mesmo que aprovou o teste para uma vacina chinesa testada em milhares de pessoas. Conforme pesquisas nacionais e internacionais, a confiança da população na grande mídia está mais baixa do que nunca. Até quando poderes escusos e informação ideológica vão vestir a ideia de imparcialidade? Qual o futuro da liberdade de expressão? Globo lixo! Vocês são os lixos! Globo lixo! A população está agonizando! Globo lixo! Achei uma fase de avaliação, mas para explicar um pouquinho melhor sobre isso, eu estou aqui ao lado do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Secretário, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. São 700 mil alunos na rede estadual. Como é que esses alunos podem fazer para entrar nessa plataforma, acessar? Explica um pouquinho para a gente. Então, esse link foi disponibilizado. Olha, a gente vai interromper um pouco. É feito pelo telefone. As pessoas vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão. A Globo é um lixo! Peço desculpas aí a você. Em outras áreas. Aqui nessa agência, a gente vê que tem uma fila desse lado. Essa fila é para as pessoas... A gente está falando com a Mariana Aldana agora ao vivo. A situação que a gente tem visto acompanhado. Globo lixo! Globo lixo! Bora, cara! Depois a gente volta, viu? O sonho de conquistar o mundo não é uma exclusividade de filmes e obras de ficção. Desde a antiguidade, religiões, impérios, governantes e ideologias perseguem esse objetivo. A imponente frase, "o império no qual o sol nunca se põe", já foi atribuída a diferentes civilizações, retratando o sonho de dominar de leste a oeste do planeta Terra. Com o avanço da tecnologia, gradualmente apareceram formas de conectar pessoas de diferentes regiões. Navios, aviões, computadores, internet e celulares derrubaram barreiras que pareciam intransponíveis. Transporte, comunicação e comércio realizados em escala global passaram a fazer parte do dia a dia. Esse é o fenômeno que chamamos de globalização e diz respeito ao crescimento do fluxo de ideias, bens e serviços entre diferentes países. Mas esse fluxo não acontece livremente. Cada país tem um governo, e esse governo tende a estabelecer limites na globalização, taxando produtos importados, não fazendo comércio com países rivais e bloqueando até a comunicação com determinados países. As sanções econômicas também são ferramentas para pressionar os países divergentes. Como o famoso caso de Estados Unidos e Cuba, quando os americanos tiveram as suas refinarias confiscadas e interromperam grande parte da exportação ao país caribenho. Em Cuba também não podemos acessar livremente os serviços de comunicação americanos, como Facebook, Google, YouTube e WhatsApp. Medidas que servem para propagar determinadas ideias e frear outras. Países como China, Rússia e Coreia do Norte seguem práticas parecidas. A globalização econômica e a divisão do trabalho mundial se tornaram uma arma internacional nas mãos dos governos. E para resolver o conflito de diferentes nações do mundo globalizado, nasceram instituições supranacionais. A ONU foi oficialmente fundada um mês depois do término da Segunda Guerra. Quase 3 anos depois, nasceu a sua subsidiária no campo da saúde, a OMS. A União Europeia foi fundada em 1993.
com o objetivo de eliminar as fronteiras europeias e unificar o continente em uma única região. O grande afastamento que temos dessas instituições pode nos levar a crer que são organizações científicas, apolíticas e apartidárias. Vamos olhar mais de perto o caso da OMS, tão importante na crise do Covid-19. A instituição que tem determinado as políticas públicas globais é uma instituição política. Seu presidente é escolhido por votação dos 185 países membros da instituição. O último presidente eleito foi Tedros Adhanom. Nos anos 1970, Tedros estudava na Etiópia, quando conheceu seu colega chamado Meles Zenawi, líder da guerrilha armada que tomou o poder no país. Tedros e Zenawi participaram juntos da guerrilha e da cúpula da Frente Revolucionária. Quando derrubaram o regime vigente e pegaram o poder, Zenawi tornou-se governante número 1 do país por mais de 20 anos, até a sua morte em 2012. Durante grande parte desse regime, Tedros foi ministro da Saúde do regime ditatorial etíope. Quando saiu candidato para a presidência da OMS, com uma campanha apoiada e financiada pela União Africana e pela China, gerou revolta no próprio povo. Páginas de petições contra Tedros e um documentário denunciando fracassos de sua gestão foram feitos, o acusando de ditatorial, falsificador de dados e ineficiente. A briga no país é antiga. Em 2005, após a eleição do partido de Zenawi e Tedros ter indícios de fraude, o povo da Etiópia promoveu uma manifestação que resultou na morte de 199 manifestantes. O fato não é isolado. Constantes prisões, torturas e assassinatos são denunciados por institutos e cidadãos etíopes mundo afora. Até hoje, Tedros não fez nenhum comentário crítico sobre ações repressivas do seu governo e chegou a nomear o ex-ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, para o cargo de embaixador da boa vontade da OMS. Como político da Etiópia, era forte aliado do governo chinês, que fez massivos investimentos em infraestrutura no país africano. Quando venceu as eleições na OMS, fez elogios à China na crise do Covid, afirmando que o país estabeleceu um novo padrão para o controle de surtos. A record time, but not only that, the pathogen was sequenced and the genome was shared immediately so that other countries can use it. And side by side, you have started serious public health measures, and this is very, very important, and really we're proud that. And the other important element is the political commitment and your personal leadership, which we have been following. Sem mencionar a perseguição feita aos cientistas que descobriram o vírus e denunciaram a demora do governo local em agir. Seus pronunciamentos e posições levaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspender o financiamento da OMS após criticá-la em público. I am instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Esse caso serve para lembrar que as instituições globais são a reprodução da burocracia em escala internacional e uma nova peça no tabuleiro de xadrez dos governantes. O dinheiro, a comunicação e a tecnologia que permitiram a globalização fizeram nascer uma novidade na história humana: os meios para implementar um poder que se estende a todas as nações. Se antes a população temia a tirania somente pela força das armas, hoje podemos viver ditaduras tecnológicas e de opinião que sequer conhecemos. E no que tange a supranacionalidade, o que nós vimos foi o quê? A Comunidade Econômica Europeia, por exemplo, quando chegou o contágio dentro da Itália, nós vimos as fronteiras internas sendo fechadas. A gente viu a França protegendo o seu país. A gente viu a Alemanha fechando suas fronteiras, protegendo seu país. Ninguém viu essa grande integralidade, essa grande ajuda mútua. Isso não aconteceu. Na hora do vamos ver, é cada um por si. A gente viu grandes nações interceptando entregas de EPIs
interceptando entregas de ventiladores. A gente viu os Estados Unidos comprando o mundo todo. Vale a pena a gente observar nesses períodos que essa ideia de supranacionalidade, e esse é um tema que eu estudo aí desde 1999, já vão há 20 anos, o que a gente viu que isso tudo não existe, que é uma grande piada, e vale a pena a gente lembrar para as pessoas é o seguinte, ó, alguém já votou aí para algum representante da ONU? Ninguém votou, ou seja, as pessoas, essa pequena elite que determina o que é melhor para a humanidade, ela não responde a ninguém, ela não responde a nenhum de nós, elas não são escolhidas pelo povo. Então a gente tem essa pequena elite que determina o que é e o que não é que nós devemos fazer. E sem certeza alguma, olha as patuscadas da OMS. Um grande provérbio que vai surgir para o futuro aqui vai ser mais perdido que o OMS em termos de pandemia. Essa é a grande verdade. Usa máscara, não usa máscara. Toma remédio, não toma remédio. O contágio pode passar entre humanos, não pode passar entre humanos. Pode viajar da China, não pode viajar da China. É uma pandemia, não é uma pandemia. Vai se alastrar só em animais ou vai se alastrar em humanos? Ninguém sabe nada. Essa é a grande realidade. Clamam ciência, ciência, ciência. E não sabem nada. A crise do coronavírus é verdade? É real? Ela é real. O vírus é real. Ele causa impactos e pessoas morrem. Pessoas são infeccionadas e pessoas morrem. Como a gente está reagindo à questão dessa pandemia, é que eu acho que é novidade. Nós temos aí mostramos uma propensão a querer aceitar sem nenhuma contraposição, sem nenhuma análise de alternativa, somente as alternativas ou o viés pronunciado pela OMS. E isso eu acho que já é um grande erro das instituições públicas do Brasil. Mesmo que ainda incipiente, esses meios reacendem a antiga chama de conquistar o mundo. Conforme essas instituições vão obtendo poder para estar acima da soberania nacional na definição de políticas públicas, tornam-se terrenos férteis para a tomada de cargos por grupos ideológicos e agigantamentos de sua força política. Realidade que não está longe em setores como educação e meio ambiente, onde através de uma série de tratados e adesão a programas internacionais, adotamos a visão dessas instituições como meta nacional. Aos poucos, a legitimidade e o financiamento vão crescendo. O porte das instituições e o poder de quem as comanda também. Mas acreditar que elas sempre serão geridas pelo bem e para o bem pode ser tão ingênuo quanto acreditar que os governos sempre são geridos da mesma forma. A história mostra justamente o contrário. Em toda a oportunidade de expansão de poder, o governo executou essa expansão com a maior força que pôde, muitas vezes causando grandes estragos e consequências fatais pelo caminho. Qual o resultado do mundo que estamos criando? O que acontecerá quando essas instituições tiverem poder legal sobre os demais países? Todas essas preocupações deveriam ser naturais ao homem. A cultura política de uma civilização não é algo natural. Ela não é um dado da natureza e não surge em todos os lugares da mesma forma. Ela é uma cultura produzida pelo homem. Se em 2020 temos países democráticos que funcionam, democráticos que não funcionam, ditaduras dinásticas, autoritarismos, teocracias, repúblicas e monarquias, isso demonstra que há diferentes formas de tentar solucionar o problema da vida em sociedade. Toda vez que criamos meios de poder para uma grande mudança, estamos caminhando sobre uma fina camada de gelo que sequer sabemos a temperatura da água abaixo. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10 por mês, você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Contamos com você. Quando a questão é tecnologia e ciência, vivemos uma faca de dois gumes. Nunca estivemos tão preparados para enfrentar um vírus. O Covid-19 foi identificado poucos dias após ter aparecido e desde então estamos em uma corrida incessante para destruí-lo. Essa corrida acontece desde que a vida começou na Terra e até hoje nenhum vírus nos destruiu. Infelizmente, toda essa tecnologia e ciência que falam a favor da nossa saúde na hora de enfrentar o coronavírus
se vira contra nós quando o assunto são as tiranias. As maiores instituições que existiram no passado, da Igreja Católica aos grandes impérios, nunca tiveram tantos meios de controlar as vidas humanas como existem agora. Rastreamento de localização, controle da economia, controle da informação privada, controle da informação pública. Já implementamos a coleta, o rastreio e o acompanhamento de dados em praticamente todos os aspectos da vida humana. Nenhum ditador na história da humanidade teve tudo isso a seu dispor. Temos todo o aparato necessário para uma tirania tecnológica sem precedentes. E se um dia deixarmos esse momento chegar, teremos transformado o que parecia progresso e desenvolvimento no nosso pior pesadelo. Infelizmente, não faltam interessados para fazer uso desse poder. Is COVID-19 an anti-capitalist agent? And to what degree does this epidemic create the opportunity for radical transformation of how capital is working, and in what ways will it cause that? A tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores. É esta verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, a Bíblia da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os descontados. La questione oggi è questa. Il neoliberalismo sta fallendo. The human costs of the coronavirus pandemic are already immeasurable, and all countries need to work together to protect people. And current responses at the country level will not address the global scale and complexity of the crisis. O que nós esperamos, o que eu espero, é que o mundo que virá depois do coronavírus seja uma comunidade universal. Des réalités métanationales, supranationales, où ces États s'associent pour traiter les problèmes les plus fondamentaux. What is absolutely necessary is coordination in scientific research, exchanging the data, controlling the spread, and so on. This has to be done at the global level. This is a moment that demands coordinated, decisive and innovative policy action from the world's leading economies. Xi Jinping quer uma China ainda mais forte no plano internacional. Foram necessários 300.000 cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós trabalhadores conhecemos desde o dia em que nascemos. Perché la lotta di classe è la nostra vita. La lotta di classe è sempre stata la nostra vita, cioè. L'Organisation des Nations Unies qui est très faible. Nous n'avons aucune instance de décision planétaire pour les grands problèmes. Putin saying today, nobody listened to us. It's time to listen to us now. Ele disse que chegou a hora do país assumir uma posição central no mundo e que ele foi o início de uma nova era de socialismo com características chinesas. My central message is clear. We are in an unprecedented situation and the normal rules no longer apply.
Obrigado a todos os membros da Brasil Paralelo que tornaram possível lançarmos esse filme em tempo recorde. O nosso crescimento virou uma missão. Precisamos ter a capacidade de competir com a grande mídia, com os produtores de cinema e com as universidades. Essa é a reforma cultural que vai nos tirar do redemoinho que nos encontramos há anos. Nesse exato momento, a nossa liberdade de expressão está sendo duramente atacada. Para vencer essa batalha, só resta uma alternativa: nos juntarmos. Toda vez que isso acontece, os nossos documentários chegam na casa de milhões de pessoas, conseguimos produzir novos filmes com melhor qualidade e de forma mais rápida, aumentando a nossa equipe e nos esforçando dias e noites para defender o Brasil que tanto amamos, levando ideias, valores e sentimentos para os lares dos brasileiros. Nunca estivemos tão próximos de ganhar a força que precisamos para encarar essa missão. Mas ainda temos um desafio importante pela frente, um desafio de confiança. Existe um tipo de pessoa que está agora nos assistindo e que ainda pode fazer toda a diferença. Essa pessoa é você que se identifica com os nossos valores, mas ainda não se tornou um membro da Brasil Paralelo. Nós não aceitamos um centavo do dinheiro público, somos 100% financiados pelos membros assinantes. E é justamente essa independência que nos permite ir a fundo no nosso trabalho. O nosso compromisso é com os valores que acreditamos e não com políticos ou empresas. Já são quase 20 milhões de brasileiros que assistiram o nosso conteúdo gratuito. Aumentar e consolidar esse número só é possível se você fizer a sua parte. Com apenas R$10 por mês, você torna isso uma realidade. Nunca foi possível fazer tanto com tão pouco. Pausa esse vídeo agora, clica no link da descrição e torne-se um membro patriota. Receba acesso exclusivo à versão estendida desse documentário, sem propagandas, também receba conteúdos exclusivos todos os meses, acesso aos grupos de membros e aos encontros presenciais. E se você mudar de ideia por qualquer motivo que seja, você tem o direito de solicitar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia. Você tem 7 dias para decidir se vai seguir ou não como membro da Brasil Paralelo. Esse é o nosso comprometimento com a qualidade dos nossos conteúdos e a satisfação de todos vocês. Confiamos em você para continuarmos existindo, crescendo e enfrentando juntos esse grande desafio. Não existe outra alternativa. Clique agora no link da descrição e com apenas R$10 por mês, torne-se um membro patriota da Brasil Paralelo.